quem passa por essa mesma situação não precisa procurar mais, igual eu estava procurando no Google, já achou a resposta, pode ir que vai dar certo, igual a doutora falou, pode ser um mês, como eu fiz, se dedicar bem, pode ser com um mês e meio, com 2, é só entrar que vai dar certo, deu comigo, deu com várias meninas, e olha que eu não tinha esperança nenhuma, eu já estava realmente achando que teria uma solução, eu já tive outro tratamento que eu não dei seguimento e consegui esse tão rápido, então é só entrar que vai dar certo sim. E agradeço muito você pelo empenho, pela forma do programa, que é uma forma assim, a gente sente muito acolhida, uma forma fácil, simples. A questão da equipe também, mandando ali o nosso progresso, querendo ou não, incentiva a gente a não desistir, sempre estar ali acompanhando no WhatsApp. Eu acho que tudo isso coopera para que no final a gente conclui com muito sucesso. Para mim, me surpreendeu e muito. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, gente querida. Que bom ter vocês por aqui no podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Hoje eu estou aqui com a Ellen, que gentilmente, e eu falo isso sempre, né? Todas essas mulheres que topam falar aqui comigo, dar o seu depoimento e contar um pouco da história delas para vocês, são todas mulheres muito generosas, que topam dividir essa história, porque quem sofre com isso sabe do que eu estou falando, sabe o quanto é difícil falar sobre esse tema, o quanto é difícil compartilhar esses assuntos, mas, por outro lado, depois que vocês superam, vocês vencem o transtorno, vencem a questão, o que vocês mais querem é falar para o mundo que vocês venceram e como isso foi. E aí eu gosto muito quando as minhas ex-alunas topam, que passaram pelo programa Chave Mestra, topam fazer essa gravação, porque eu sei o quanto essas histórias são importantes para ajudar não só quem está lá ainda praticando e a ter mais ainda estímulo para seguir na sua prática, mas também para quem nem sabe que tem problema, para quem acha que tem alguma coisa, mas não sabe o que é, para quem ainda está em busca de ajuda, porque ainda não conseguiu encontrar, já buscou vários profissionais, mas não conseguiu encontrar a ajuda necessária. Então, tudo isso é feito para vocês, todos vocês estão aqui vendo a gente. Então, queria dar muito boas-vindas a Ellen. Ellen, querida, bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente no podcast Adeus Vaginismo. Muito, muito feliz de ter você por aqui. Eu estou muito mais feliz ainda, não? Queria muito que esse dia chegasse. Eu falei até com a Rebeca no dia, que não, a minha vontade, assim que eu fiz a inscrição, é que depois eu ia dar, né? Eu ia contar certinho se tinha dado certo, como seria comigo. E graças a Deus deu tudo certinho, bem rápido ainda. Então, já vamos chegar nesse tema. Eu já vi aqui que você realmente foi, ó, até bem rapidinha na sua conquista e na superação. Agora, diga aqui, você está com quantos anos, meu bem? Quantos anos você tem? 28, vou fazer 29 esse mês. E você fala comigo de que cidade, estado? Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, você é mineirinha, fala de BH. Isso, isso mesmo. Muito bem. E o que você faz de profissão? Eu sou contadora. Eu gosto muito de perguntar a profissão de vocês, não só a profissão, mas também idade e estado onde vocês falam, para quem está escutando a gente, porque são muitas histórias diferentes, possa perceber que realmente existe muita gente sofrendo com a mesma coisa, espalhadas pelo Brasil, gente espalhada pelo Brasil todo, gente espalhada, inclusive, fora do Brasil também, com as mesmas questões, com histórias muito parecidas, mas que igualmente podem encontrar a solução e a ajuda que precisam. Então, Ellen, conta um pouquinho para essa mulherada aqui, como é que foi a tua jornada até chegar
caminho lá no Chave Mestra? Conta um pouquinho pro pessoal aqui para a gente começar a escutar você, né? Entender aí como é que foi seu caminho até chegar a gente e até o final. Conta. Começou tudo em 2019, final de 2019, quando eu casei. Eu casei com 24 anos. Aí, assim que passou o casamento, eu vi que eu não conseguiria, né? Eu não conseguia fazer o ato. E era algo que eu não sabia o que que era, né? Não tinha experiência, não tinha com quem conversar, né? Eu sou de família muito vergonhosa, aquelas pessoas mais, eu era do interior, né? Aí não tem aquele contato com pessoas que são abertas a falar sobre o assunto. E a gente casou, não consegui, né, deixar fazer a penetração nem nada. E foi passando o tempo, a gente casou em 2019. Eu pensava que a gente ia conseguir sozinho, né? Sem a ajuda. Eu pensava que, né, era algo normal. Então, que eu não iria conseguir, né? Então a gente casou em 2019, aí veio 2020, veio a pandemia. Aí eu me acomodei. Não, uma hora vai dar certo. Meu marido super super tranquilo, não cobrava, às vezes ele falava, né? Você acha que precisa de procurar uma ajuda, algo assim? Mas eu tinha receio, eu tinha medo, não sabia o que que era. Então, assim, eu achava que o problema estava em mim, né? Que tinha algum problema físico, aí não procurava ajuda. Aí me acomodei em 2020 com a pandemia, 2021. No ano passado, a gente ficou esse tempo todo, né? Sem procurar ajuda. Em 2023, o ano passado, eu resolvi ir num ginecologista. Resolvi ir no ginecologista e falei, assim, com muita vergonha, falei a minha situação, porque já tinha se passado 3 anos de casado, né? Aí eu expliquei a minha situação para a ginecologista, aí ela só me olhou e falou assim, não existe nada de anormal. Aí ela colocou um cotonete, eu senti aquela angústia e tal, mas saí de lá com a resposta que não tinha nada de errado comigo e que era psicológico. Aí ela me perguntou qual que era a minha religião, eu falei que eu era evangélica, e aí ela simplesmente falou, é psicológico, eu te oriento você procurar uma psicóloga. Só que na minha ingenuidade, eu achava que não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido uma psicóloga. Para mim, era algo físico, não era algo psicológico. Aí eu saí de lá meio tipo assim, essa ginecologista tá doida. Eu achei, né? Não faz muito sentido. Eu pensei que não fazia sentido, mas ela foi muito, não deu muitas explicações, né? Eu acho que foi, não sei se foi a forma dela falar ou se eu não estava aberta à resposta também, né? Eu estava esperando outra coisa, eu estava esperando que ela falasse que era alguma coisa que eu tinha que fazer o tratamento, alguma coisa assim. Então, eu não esperava a resposta dela. Aí eu me acomodei mais um pouquinho de tempo, acomodei mais uns 4 meses, deixei o encaminhamento que ela me deu para psicóloga e não fui para frente, não. Fui enrolando mais um pouquinho, da forma que eu poderia. Até que foi em abril do ano passado, 2023, eu resolvi ir em outra ginecologista para ver se poderia me dar um outro conselho, falar uma outra coisa que eu quisesse ouvir, né? Aí eu fui em outra ginecologista, aí ela já me, né, abordou de forma diferente, ela, né, me atendeu e falou que realmente poderia ser algo psicológico, aí que o nome, que eu poderia estar com vaginismo, aí ela falou o nome, ela deu o nome, que era algo que eu acho que faltou da outra para me dar um norte. Ela falou que eu poderia ter vaginismo, mas eu não sabia o que que é. Então, para mim, assim, eu fiquei no escuro, mas pelo menos ela me deu uma palavra para mim poder pesquisar. E ela falou assim, ó, eu te oriento aí numa sexóloga, que uma sexóloga vai te, né, vai te aconselhar, a ver se você tem que fazer um tratamento, como que vai ser. Porque realmente, fisicamente, você não tem nada. Olhando assim, não tem nada. Aí ela me passou para fazer um ultrassom do útero, aquele ultrassom externo mesmo. Eu fiz esse ultrassom, aí quando eu fiz o ultrassom, a moça perguntou assim, por que você está fazendo esse ultrassom? Aí eu fiquei sem graça de falar, né, o porquê. Aí eu falei assim, a ginecologista que pediu, fiquei sem graça. Aí ela falou assim, não, tá tudo ok, não tem nada não, tá tudo certinho. Foi só um ultrassom mesmo do útero, né? Não foi nada assim, né, que daria para identificar o que era. Aí eu nem retornei na ginecologista, não, já deixei o ultrassom aqui mesmo e falei, esse negócio não vai dar certo, não. Aí passou-se mais um tempo, aí eu resolvi, aí passou um mês, dois,
Aí eu falei assim, não. Aí eu vi que a situação já estava assim chata, né? Tipo assim, eu penso no futuro de eu ter filho, né? De ser mãe. Aí eu pensei, como que vai ser se eu não consigo? Não tem essa chance, não tem essa possibilidade. Aí eu já comecei a ficar mais agoniada, né? Não é que eu não estava nos outros anos, mas nos outros anos eu estava mais acomodada. Aí eu comecei a ficar agoniada, já estava aquela situação que, né? Como que eu não conseguia, que se isso é normal para todo mundo, só para mim que não. Por que que eu era diferente? Eu tinha essa sensação, eu achava que ninguém mais tinha isso, né? Achava que era só comigo mesmo. Aí quando foi em abril para maio, eu entrei em contato, eu já estava meio chateada com a situação, entrei em contato com uma sexóloga, olhei na internet mesmo e tal, aí aqui de BH. Aí entrei em contato com essa sexóloga. Ela me atendeu super bem. Realmente, ela falou assim, ó, você está diagnosticada com vaginismo primário severo. Tudo que você me falou aí, não precisa nem eu fiz online também. Ela falou assim, ó, não precisa nem de fazer um atendimento presencial, algo assim, para falar que é isso, porque é. Tudo que você me falou remete a isso e você tem o primário severo, né? Porque eu não conseguia nada. Nada, nada, nada. Aí eu comecei o tratamento com ela. Comecei a fazer o tratamento com ela. Aí a gente marcou. Normalmente tinha os atendimentos, era quinzenal, mais ou menos. Aí ela começou a me explicar, né? Fazer o passo a passo, né, que eu deveria fazer. Explicou que seria algo realmente psicológico, que poderia envolver, né, cultura, a questão da religião, a questão que eu não tive ensinamento nenhum sobre sexo, sobre nada, né? Que eu não tinha conhecimento nenhum sobre mim. Então, ela começou com isso, né? Lembra um pouco o seu programa, realmente, no início, a explicação dela foi muito válida. Só que passou 2, 3 meses, no segundo atendimento dela, eu já consegui introduzir um dedo sem ela pedir. Eu mesma, naquela ansiedade, eu já consegui introduzir um dedo sem ela pedir. E isso, para mim, era uma coisa impossível. Para mim não tinha espaço nem para nada, nem para o cotonete que a médica colocou no dia, para mim não tinha espaço. Então, para mim, assim, já foi uma surpresa quando eu consegui, né? No atendimento com ela, eu consegui. Ela também ficou surpresa demais, ela falou assim: não, eu nem te pedi, eu só falei para você fazer o toque. Aí você conseguiu. Só que eu já estava, acho que eu estava muito ansiosa, né? Querendo que o processo acabasse, eu estava muito ansiosa, querendo que desse certo, querendo que fosse rápido, que não fosse uma coisa demorada. E querendo ou não, eu marcava as consultas com ela de 15, 20 dias, né? Aí é um processo mais longo. Até que chegou, quando a gente fez um processo, consegui inserir um dedo, aí chegou a parte que eu iria incluir o meu marido, né? Iria incluir ele, e aí já me começou a dar um bloqueio. Eu estava seguindo o processo direitinho, né? Já estava conseguindo colocar um dedo, mas eu não me conhecia direito. Eu colocava meio que no escuro mesmo. Eu colocava, só que falei assim, eu consegui uma vez, eu consegui outra. Mas eu não sabia, para mim, eu não sabia se tinha posição, se tinha jeito, como que era o jeito certo, não tinha aquela orientação certinha como fazer. Eu só fiz porque eu consegui uma vez, vou conseguir outras, né? Só que aí já veio o bloqueio, aí eu já parei nessa parte. Aí ela pediu para incluir ele no, né, que poderia estar incluindo ele, não com a penetração, até que eu não conseguiria, né? Mas assim, para a gente ter um contato maior, a gente aproximar mais na relação, aí realmente veio bloqueio, porque até enquanto eu estava sozinha, para mim estava tranquilo, que eu estava administrando tudo, né? Aí quando já veio com receio. Pode falar. Isso é uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é importante, sabe, na sua fala, Ellen. Daqui a pouco você vai continuar contando como é que foi a tua experiência ainda com a sexóloga, com o trabalho que você fez com ela, porque é isso. Você começou a fazer um trabalho para vaginismo, uma pessoa que tinha qualificação, pelo que você está falando, né, e ela te conduziu dentro de uma abordagem que é a abordagem que habitualmente a gente costuma conduzir mesmo, né, trabalhando as questões culturais, né, falando sobre as questões da educação, de como você se formou, do que você se conhece, e começa a fazer a prática de exercícios de autoconhecimemento, né? E aí tem uma série de abordagens possíveis em que a gente faz o autoconhecimento com a mulher, faz o autoconhecimento junto com a parceria, né, inclui a parceria junto. Só que assim, tem coisas, e eu acho que são legais a gente pontuar aqui, que outras pessoas também passam pela mesma experiência, que por mais que você tenha
que você passe por tratamentos até bem conduzidos com profissionais que sejam profissionais capacitados, que te expliquem, te acolhem, né? Que te acolham na sua questão, na sua queixa, porque eu acho que foi também isso que te faltou, pelo que você falou lá atrás, né? Você teve um diagnóstico que você não sabia, nem te nomearam o que era, só disseram que era psicológico. E aí vai tocar a tua vida, minha filha, vai procurar um psicólogo, porque é isso que você precisa, porque está na tua cabeça, que foi o que você escutou da primeira, né? Sem ter sequer te dado um nome para o que você tinha que pudesse lhe dar um norte, como a segunda fez, né? E é exatamente isso que acontece com muitas de vocês, porque vocês normalmente acreditam que, como a dificuldade é física, ou seja, vocês têm a dificuldade de permitir que a penetração se inicie, que ela sequer comece. No seu caso, então, você não deixava nem começar, ficava ali na portinha, ali nas tentativas e não prosseguia para lugar nenhum, né? Então, para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que têm essa percepção de que a penetração ela é impossível, ou se é possível apenas uma pequena parte, muito rapidamente, automaticamente a percepção é que é algo físico. Não é possível, tem alguma coisa errada comigo, com o meu corpo. Porque se todo mundo faz isso naturalmente, como que eu não consigo, já que a minha parceria fica com pênis duro, tem ereção, uma ereção que conseguiria me penetrar? O que será que está acontecendo? Eu gosto, eu fico excitada, eu fico molhada, eu fico bem lubrificada, eu gosto das outras práticas sexuais, me deixam à vontade, mas quando chega nesse momento da penetração vaginal, eu travo. E não é possível, eu devo ter alguma coisa errada com o meu corpo. É exatamente esse o discurso. A imensa maioria, 99,999% de vocês traz, né? Exatamente com foco, porque a dificuldade ela é física. Não existe inicial, não só vocês não, né? Normalmente quem sofre com a questão não conecta que a dificuldade física vem tem uma origem que eu digo que não é o corpo, né? Tem uma origem que está atrás desse corpo. Mas para vocês que sofrem com a questão e nem sabem sequer do que vocês sofrem, porque não tem nome, a princípio ela não é nominada para vocês, vocês não têm nem como saber de onde vem. E aí automaticamente vem para o corpo. Vem para o corpo, vem para a vagina pequena e apertada, porque na hora que vocês põem um espelho ali, olha o buraquinho pequenininho, quem põe, né, o espelho, olha o buraquinho pequenininho, já logo acha que é isso, ou então, pela dificuldade de penetração, já acha que é pequena demais. E aí começam as associações, que não são associações devidas, mas é aquilo que se faz quando não se tem simplesmente explicação do que possa estar acontecendo com a gente. E aí você vai numa médica, escuta que não tem nada, que é da sua cabeça. Só que isso não te convence. Como não convence a grande maioria, quando não há uma nominação ou uma explicação um pouco melhor. Porque, realmente, dizer que você não tem nada no corpo é verdadeiro. Você, de fato, não tem nada no corpo capaz de provocar dor. Só que a mente e o medo podem ser tão ruins como qualquer coisa que esteja no seu corpo provocando. Só que essa segunda parte da frase fica omitida, né, na maior parte das vezes. E aí tem-se a ideia de que está só na cabeça. E, novamente, como assim está só na cabeça? Não tem essa explicação. Não é possível, tem uma coisa no meu corpo. Aí você vai em busca de outra opinião. Foi exatamente o que você fez um pouco tempo depois, né? E a segunda lhe deu finalmente deu um nome para o que você tinha. E te deu o encaminhamento correto, encaminhou você para uma terapeuta sexual, para uma sexóloga, que aí sim começa a trabalhar as questões que são importantes para que você se desprenda deste medo, que ele se desgarre de. E aí que vem, que eu acho que é exatamente aí nesse ponto que a gente estava, e é por isso que eu gosto muito de trazer, sabe, fazer essas pontuações, porque são histórias, a tua história, você sabe disso também, como tem características comuns a tantas histórias de mulheres que sofrem da mesma coisa. É claro que cada uma de vocês é individual, tem as suas particularidades, mas vocês têm muitas coisas em comum com relação a esses pensamentos, a forma como vocês são abordadas, como vocês são atendidas, né, a dificuldade que os profissionais têm de falar para vocês, e aí pede exame daqui. Gente, aí eu acho que é uma boa oportunidade de falar também. O que a segunda médica te falou, de dizer para você, e foi um atendimento online, dizer para você, olha, só com o que você está me contando, eu já posso dizer com toda certeza o que você tem. Porque é isso. Para o vaginismo primário, que é o teu caso, que era, né? Vamos botar no passado, era teu caso? Para o vaginismo primário, o exame simples, um exame de vulva, olhando por fora, já é o suficiente para se excluir qualquer causa provocadora de dor. Porque, na verdade, o diagnóstico do vaginismo primário, principalmente os casos severos, foi o caso dos mais graves, como foi o caso da Ellen, ele é dado, no mais de 90% das vezes, através da história, de uma boa história,
de uma boa história acolhida, das perguntas certas para a mulher, para que ela possa explicar um pouco a sua trajetória, a sua dificuldade, de poder excluir outras causas, né, de desconfortos ou de sintomas fora do ato da penetração. Então, um bom profissional consegue diagnosticar um vaginismo na conversa. Gente, Sim, conversa não é pouca coisa não, tá? Numa boa conversa. Conversa que eu falo é uma boa anamnese, que é uma conversa profissional, né? Do profissional extrair de você o que ele precisa e o que você, né, o que você tem de elementos para dar para ele poder formular o que ele está pensando. Então, o exame clínico, ele só vai confirmar aquele pensamento ou excluir, sim, mas na verdade confirma mesmo, na imensa maioria das vezes. E aí você pode, então, ter um encaminhamento que seja adequado para você. E aí esbarra-se às vezes em outras questões, que é a forma como você começa a tratar, ou seja, a abordagem que lhe é oferecida. E aí é uma outra questão, porque a gente tem tantas abordagens distintas para tratamento de vaginismo, tantas, que a gente não tem uma única padrão, né? Afinal de contas, as pessoas são diferentes entre si. Mas a gente tem várias abordagens distintas e que às vezes realmente não se aplicam às necessidades daquela pessoa. E aí começa a acontecer algumas situações que às vezes desestimulam, deixam a gente mais chateada, mais triste, que a gente não está vendo o resultado. Aí a gente trava e a gente percebe que tem coisa faltando, que poderia ser diferente. E aí começam as outras questões relativas ao sucesso do tratamento de cada um, né? Porque é isso, a gente precisa, muitas vezes, começar por um ponto que seja o ponto que talvez, assim, seja um dos mais importantes. Agora continua, Ellen, vai, fala. Continua, estava contando do seu tratamento. Aí eu fiquei no tratamento com a sexóloga, foi uns 2 meses, 2 meses, 2 meses e meio, e realmente a forma que ela me abordou, assim, foi bem acolhedora, sabe? Gostei muito da forma que ela me atendeu, tanto que eu gostei muito do atendimento dela, sentia muito, muito tranquila, né, na hora de conversar e tal. Só que quando entrou essa parte do meu marido, do contato, né? Ele entrou no meio do processo, né? Eu já comecei a meio que me travar, porque eu consegui deixar, eu estava fazendo tratamento com ele, da mesma forma que eu inseri um dedo, eu consegui deixar ele também inserir um dedo. Só que aí ela me pedia para ter, né, pra gente tentar focar na questão da relação, do carinho, não só no ato, né? A questão da carícias, do relacionamento em si. Né, aprofundar mais o relacionamento, conhecer um ao outro. Até um certo ponto me ajudou muito. A gente conversou mais, né? Eu ouvi mais ele me ouviu mais. Mas a questão em si do vaginismo, acho que bloqueou, começou a bloquear. Eu não conseguia seguir mais. Até que aconteceu um imprevisto, eu cancelei uma consulta com ela, pedi para prorrogar, dei férias. Foi vindo muitas coisas atrás da outra, que eu meio que acho que eu já estava querendo parar, comecei a ficar meio desmotivada. Aí eu falei, eu acho que não vai dar. Até enquanto eu estava sozinha, eu estava tranquila. Aí eu falei assim, resolvi parar. Tava muito correria, eu estudando, trabalhando, não tava tempo de fazer os exercícios que ela me pedia para fazer. Aí, querendo ou não, dava no dia do atendimento e eu não tinha nem treinado o exercício. Aí eu falei assim, não, tô fazendo o atendimento à toa, porque eu não tô fazendo a minha parte. Então, parei. Aí parei, não marquei a consulta mais. Isso foi junho, julho do ano passado, de 2023. Aí parei, encerrei, terminei o ano do jeito que estava mesmo. Falei assim, uma hora eu vou voltar. Uma hora eu vou voltar para consulta, vou marcar. Mas foi enrolando, passou o ano. Aí veio 2024. Aí foi em 2024, iniciei o ano também na correria, não marquei. Né? Ela, Eli, o dia que você quiser, pode me chamar que a gente marca o atendimento para dar sequência. Eu falei, não, beleza. Se o dia que eu estiver mais tranquila, mais segura, eu te chamo. Mas aí foi enrolando. Até que final de março, para abril, se eu não me engano, foi no finalzinho mesmo, foi na Páscoa. Foi quando ia ter a maratona. Foi no final de março para abril, isso, que ia ter a maratona. Teve um dia que a gente estava à noite no domingo, aí eu tentei, gente. Não, vamos tentar, a gente vai conseguir. Eu consegui colocar um dedo, né? Acho que a gente vai conseguir. Eu falei, vamos esforçar.
Por que não? E já tinha tentado outras vezes também nesse período. Aí a gente foi tentar. Aí quando começou, eu comecei a ficar angustiada, eu comecei a dar aquela agonia por dentro, meio que comecei a dar aquela tremedeira, eu comecei a chorar. E, tipo assim, foi pior do que todas as vezes que a gente tinha tentado. Porque as outras vezes, pelo menos, eu tinha. A gente que começava, eu via que não dava, a gente parava. Dessa vez, já no início, já me deu um desespero. Aí eu falei, não dá certo, tem um problema comigo, não tem como. Eu não vou conseguir, a gente pode parar. Não tá dando certo. Aí comecei a chorar, a agonia tava tanto que eu comecei a tremer e ele começou a ficar chateado também, porque querendo ou não, ele me via naquela situação, ele também ficou angustiado com aquilo. Porque ele viu que eu, tipo, desabei. Falei, não consigo, é uma coisa minha. O problema é meu, eu não vou conseguir. E aí a gente ficou angustiado, isso foi num domingo, no finalzinho do mês, foi no domingo, a maratona ia iniciar na segunda. Aí ele falou assim, a gente vai ter que pedir discernimento a Deus, porque a gente não sabe o que mais faz. A gente não sabe como que a gente vai conseguir, porque eu não sei como te ajudar. Você fala que não consegue, que eu já tinha parado o tratamento, né? E para mim também querendo ou não, eu parei porque eu achei que não estava dando sequência. Aí ele falou, vamos pedir a Deus que Deus vai dar uma solução para o nosso caso. A gente foi orar, isso foi no domingo à noite. Aí nós dois começamos a orar, dormiu meio que choroso, meio que os dois meio tristes, né, com a situação. Aí quando foi na segunda-feira, eu cheguei no meu trabalho, na hora do almoço, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Aí que eu fui pesquisar a fundo mesmo. Aí na minha cabeça, eu segui uma moça que era fisioterapeuta pélvica. Aí eu vi o Instagram dela, eu falei, eu vou seguir essa moça. Eu acho que esse aí vai ser vai ser a solução. Eu acho que aí vai saber realmente o meu problema. Aí eu fui pesquisando o Instagram dela e tal, mas ainda não me deixava certa que era aquilo, não. Vi que ela postou algumas coisas de vaginismo, mas não me deixava segura, não. Eu fui pesquisar sobre mais a fundo o que era fisioterapia pélvica no Google. Aí na hora que eu fui pesquisar, aí que apareceu o seu programa. Na primeira pesquisa, que eu fui pesquisar sobre a fisioterapia pélvica, eu queria saber mais sobre o assunto para ver se iria me ajudar. Aí eu achei o link do seu programa, que teria a maratona, já estava começando na segunda. Mas se eu não me engano, isso era na terça, né? Eu acho que a maratona começou na segunda. Seria segunda, terça e quarta. Isso, segunda, terça e quarta. Engraçado que eu apareci no meio da fisioterapia pélvica, né? Que coisa curiosa. Meu trabalho não tem nada a ver com isso. Pois é engraçado também, meu Deus. Aí eu pesquisei e o primeiro que apareceu lá na pesquisa, eu acho que foi porque, querendo ou não, eu coloquei vaginismo no meio, né? Coloquei a palavra vaginismo, eu estava pesquisando sobre também. Aí aí na segunda, isso foi na terça, porque na segunda eu comecei a pesquisar na segunda e na terça que eu concluí, porque já tinha passado o primeiro episódio. Aí na terça eu vim, achei interessante o assunto, falei, eu acho que isso aqui vai ser um problema. Aí eu comecei a ver, vi a primeira aula que teve, ao vivo, vi a da segunda, na terça eu participei e na quarta também eu participei. Aí que eu fui, conversei com meu marido, aí eu falei assim, ó, vai ser isso aqui. Ou eu vou conseguir nesse, vai ser, porque tudo assim, eu vi, entrei no Instagram, pesquisei, vi direitinho, vi a forma, né, que vocês falavam, tinha um podcast, tinha um que as meninas falavam também, que querendo ou não, era tudo que acontecia comigo, né, a gente se vê muito, igual você falou, querendo ou não, é a nossa história que as pessoas acabam contando, e eu falei, agora só depende de mim. Aí eu falei com ele assim, vou entrar com tudo no programa, aí eu participei dos 3 dias da maratona para mim ter certeza que realmente era isso que eu ia querer, né? Que ia dar certo. Aí já na quarta-feira, assim que liberou, o link, eu já adquiri o programa e aí ele falou comigo, ó, agora é com você. Se você precisar, mas pega firme que vai dar certo. E aí foi assim que aconteceu. Aí já E foi assim que você simplesmente completou o programa em 2 meses, foi isso mesmo? foi, não demorou nem 2 meses, nem dois Menina, meses. em 2 meses, nem em 2 meses, você começou o programa, começou a caminhar pelo programa, pelas fases do programa. E em menos de 2 meses, você já conseguiu ter uma relação com seu marido? Foi. Eu comecei, na realidade, eu abri a videoaula foi dia primeiro. Virou o mês que veio a Páscoa, né? Na Páscoa eu já tinha aula, mas só como foi Páscoa, final de semana, eu não comecei. Eu falei, vou começar com tudo na segunda-feira. Aí meu marido falou, ó, reserva um tempo
todo dia, vai ser todo dia você vai fazer o treinamento. Você não vai deixar de lado, não. Todo Seu dia marido você chega e reforçou, seu estipula uma. marido, seu marido, seu marido reforçou aquilo que eu falo, né? Ele falou assim, ó, é pegar e coloca um horário, porque como eu trabalho e estudo, acaba que acaba a gente deixando algumas coisas de lado. Aí ele falou, dá prioridade. Se você colocar um horário, separar, você vai conseguir fazer os dois. Você vai conseguir fazer o programa e vai conseguir fazer a sua aula. Aí eu estipulei, todo dia eu chegava em casa, eu já fazia a minha corrida certinho. Já eu estudava, fazia o programa antes e reservava assim. Eu ficava menos do que 30 minutos, eu não ficava, porque eu gostava de ver as aulas, rever, fazer, vendo as aulas, né? As primeiras teóricas mesmo. Eu vi bastante assim no início, eu ficava uma hora vendo. Então acho que por isso que foi bem rápido também, porque as primeiras aulas eu vi tudo muito rápido, chegava aqui e me dedicava mesmo. Tinha um dia que eu ficava só com o programa, não estudava. E quando começou nas aulas práticas, todo dia de um exercício eu fazia só aquele, não pulava de fase, não. Só fazia aquele exercício, mas repetia várias vezes, né? Eu não olhava só uma vez, não ficava só, né, no mínimo 10, 15 minutos, não. Eu ficava 20, 30, 40 minutos por dia, falei, vai dar certo. Aí eu me dediquei a esse ponto. Quando chegou na fase dos dilatadores, se eu não me engano, tinha dado 2 semanas. Foi uma semana do teórico, uma semana das primeiras aulas, e dos dilatadores, se eu não me engano, eu estava na terceira semana já. Aí eu tive que esperar eles chegarem, né? Porque eu comprei depois. Assim que eu cheguei na fase, não pulei nem nada, não. Foi certinho. Aí eu comprei os dilatadores, eu tive que aguardar uma semana. E foi também um pouco o período menstrual. Aí deu tempo deles chegarem. E quando chegou, igual eu falei, né? A gente assusta. Eu assustei, né? Com o tamanho. Esse negócio tá estranho. Mas eu acho que a parte pior para mim, que eu demorei mais, porque como eu já tinha começado o tratamento, né, eu já tinha iniciado, né, eu já tinha um pouco a ideia do que era o início, eu travei na parte do dedo, acho que a parte pior para mim foi a dos 2 dedos, que é o que eu não tinha conseguido. Então, os 2 dedos para mim Sim. foi assim, na hora que eu coloquei, no primeiro dia eu comecei a conseguir começar a introduzir, no segundo dia já me bateu aquele desespero de novo. Eu comecei a travar. Aí eu falei, não vai dar certo. Já comecei meio que me boicotar e depois falei, não, vou com calma. Tá recente, não tinha nem 2 semanas só. Aí eu fui com calma, todo dia chegava, tentava. Foi a fase que eu demorei mais. Foi a fase dos 2 dedos. Mas assim que eu consegui ele, aí a fase do dilatador foi mais fácil. Um dia, na realidade, eu coloquei quase todos. Foram todos. Exatamente isso. Quando vocês, porque na verdade, como você já vinha com certo treinamento antes, né? Antes de começar o programa, você já teve a experiência de fazer pelo menos uma parte das fases manuais, também com observação, toque externo, inserção de um dedo, e você tinha, na verdade, parado de 1 para 2 dedos, né? Pelo que eu entendi, no outro trabalho que você fez. Mas também tinha o detalhe que eu acho que também fez a diferença para você também, me corrija se eu não estiver correta, é que lá no programa você entendeu o que você estava fazendo, ou seja, na hora que você começou a colocar o dedo dentro de você de novo, lá no programa, sabendo que você ia encontrar, eu acho que você conseguiu reconhecer melhor aquilo que você meio estava no escuro no início, não era isso? Isso, a questão que eu consegui por mim mesma, tanto que ela nem tinha pedido. Eu que naquela ansiedade, né, eu consegui introduzir, mas no escuro. Tipo, tô conseguindo, mas não sei para que lado que eu vou, não sei se eu posso chegar, senão eu não consigo de novo. Eu não conhecia. E tanto eu cheguei a ver vídeos, ela, né, me indicou alguns vídeos para me ver, só que para mim diferenciava da minha. Os vídeos é uma coisa, né? Agora, quando é você, é diferente. Aí, mesmo eu vendo, né, nos vídeos, as pessoas falando, tem alguns vídeos na Netflix, mas eu não consegui identificar em mim a forma, né, do que lá no programa, querendo ou não, você fala, né, da questão da observação, do toque, que a gente vai sentir estranho, que a gente vai sentir que é apertada, essa questão da autoobservação mesmo. Tanto que eu não sabia se o meu ímã estava rompido ou não. Eu não sabia. Mesmo eu fazendo um toque com o dedo, já conseguindo, porque eu não tinha olhado direito. Aí no primeiro dia que eu observei, eu falei, não estava intacto mesmo. Bem fechadinho, eu não conseguia ver quase nada mesmo. Eu tinha que fazer uma força mesmo, ficar na posição agachada para conseguir visualizar
alguma coisa, eu não conseguia. E isso eu não tinha observado da outra vez. É isso que eu adoro nesse trabalho, sabe? O que eu acho que vocês, quando vocês entram realmente a fundo no trabalho do Chave Mestre, nesse trabalho do autoconhecimento, que da forma como eu proponho lá, vocês começam a ficar tão sabedoras e tão conhecedoras da própria anatomia e de uma forma simples, assim. Aqui, lá vocês sabem disso, né, Ellen? Lá no Chave Mestre eu não dou aulas técnicas de anatomia. Eu simplesmente mostro para vocês e oriento vocês naquilo que vocês mesmas precisam reconhecer em vocês mesmas, ou seja, o corpo com o corpo, né? Lá o meu objetivo não é ficar dando palestra e aulas sobre aparelho reprodutor, e sim ajudar vocês a reconhecerem as partes que têm, e que vocês possam entender o que vocês estão tocando, aonde vocês estão tocando, para onde vocês estão indo, qual é a sensação que você vai ter quando você colocar esse dedo, qual é o movimento que você vai fazer e o que você vai sentir. Então, são todas características que são orientações que são simples, sim, claro, afinal de contas, simples para mim, claro, porque eu estudei isso a vida inteira, então eu sei exatamente bem o que eu estou orientando vocês, mas para você que está praticando, para quem está praticando, a ideia do trabalho é que ela se torne sim. A ideia do trabalho é que ela não seja nada complicado, difícil de fazer, complexo, porque senão fica difícil até de fazer, de executar. Então, a ideia é que realmente a gente possa simplificar o processo para que ele se torne mais fácil, mais simples, porque fácil, para quem lida com medo e com ansiedade, para quem lida com uma dificuldade, você tinha uma história de 4 anos de dificuldade, né, que já é muito tempo. Então, para quem tem 4, 5 anos de dificuldade, para quem tem história de dificuldade longa, né, lidar com medo, com ansiedade, com a frustração, não é uma coisa fácil, simples. Ah, eu vou lidar ali, vou na esquina ali lidar com o meu medo, sabe? Vou ali na esquina lidar com a frustração, já volto. E é rapidinho, não é não? É um processo que muitas vezes pode ser mais ou menos, um caminho que pode ser mais ou menos fácil para aquela pessoa que está trilhando, né? Tem gente que vai encarar isso com mais dificuldade, tem gente que vai encarar com mais facilidade. E eu acho muito bem-vinda toda essa sorte de histórias, essa coisa tão sortida que a gente tem aqui dentro do programa, em que a gente tem mulheres como você, que sofrendo com vaginismo severo em 1 mês e meio, não é mágica, isso que eu quero que as pessoas entendam, sabe? Porque não é mágica, não. Mas isso aí não é Não. mágica. Aconteceu com a Ellen, não é mágica, não, gente. Não é mágica, não. É trabalho. É trabalho, é disciplina, é afinco, é dedicação e é orientação, é fazer em cima daquilo que está sendo orientado. E acolhida, orientada, mentorada, tudo isso funciona. E a ideia do trabalho é que exatamente a gente possa fazer com que, como eu falei, que o mecanismo que seja pareça difícil, que ele se torne mais fácil. Mas como eu disse, nem tudo são flores, nem todo mundo tem a evolução que a Ellen teve tão rápido e tão aparentemente fácil, mas só ela sabe o que ela lidou enquanto ela fez, o tempo que ela ficou, as coisas que ela pensou, como ela ficou, ela sabe. E nisso ela que vai saber mesmo. Aliás, cada um tem que saber de si nesse momento. Ela optou por fazer 30, 40 minutos de exercício, apesar de eu sugerir uma média de 10 a 15, mas eu deixo muito à vontade, exatamente por isso que cada um vai ter uma necessidade. Mas o mais importante para mim é que faça. A gente está criando um novo hábito. Eu estou ajudando vocês a criarem novos hábitos. E criação de hábito é algo que demanda tempo, persistência e disciplina. Afinal de contas, ter medo, por incrível que pareça, também é um hábito. A mente se habitua a ter medo da penetração. Isso vira um hábito para ela. E é por isso que para a mente isso é tão confortável, porque ela está habituada, mas não é confortável para quem sofre, né? Para quem sofre não é. Sim. Não é isso que a pessoa queria. Só que na hora que a gente está fazendo com que ela desaprenda, ou seja, que ela deixe esse hábito, esse antigo hábito de ter medo para criar um hábito de possibilidade, que tudo pode ser possível de uma forma neutra, natural, confortável e também prazerosa lá na frente, a criação de hábito. A gente precisa começar a criar. E eu começo a ajudar vocês a criar o hábito desde o iniciozinho, vocês com o próprio dedo, com o próprio toque, conhecendo o corpo. É exatamente esse o trabalho. E Ellen completou esse trabalho lindamente em menos de 2 meses, em 1 mês e um bocadinho. E conseguiu ter a relação sexual que ela tanto queria com quem ela escolheu. Não é isso, Danaeli? Isso mesmo. E agora, como é que você está com seu marido, meu bem?
Agora tá super tranquilo, a gente tá bem aliviado, bem aliviado mesmo. Na primeira vez que eu consegui, né, com os dilatadores, aí eu acho que ele não esperava, né, que foi muito rápido. No dia que eu consegui, né, eu falei com ele, ó, chegou hoje, eu vou treinar e tal, mas tudo tem um tempo certinho. Aí no dia eu já tava meio empolgada, eu falei com ele, ó, deu certo, então vai dar certo também. Aí no mesmo dia que eu tentei, no segundo dia dos dilatadores, aí a gente já teve, né, uma relação, e eu nunca tinha tido 4 anos, igual eu falei, eu nunca tinha conseguido deixar nem tocar na entrada. Para mim, realmente tinha um bloqueio ali, tinha algo, realmente tinha uma parede ali. Não tinha cabimento nenhum de eu conseguir fazer. Aí, como eu estava bem assim, tranquila com a questão dos dilatadores, eu falei, a gente vai conseguir. Isso aqui já tá tranquilo. Se eu conseguir com esse dilatador, tá ótimo. Aí eu estava bem confiante. E tem a questão que eu percebi também da lubrificação, né? Querendo ou não, a gente usou a lubrificação igual eu estava usando com os dilatadores, que eu acredito que facilita muito, mas que, né? Que eu estava no início, né? Nunca tinha conseguido. A questão da lubrificação ajudou muito. Eu acredito que sem ela também seria dolorido, né? Da mesma forma que eu estava vendo no início, né? Igual Não, você sem fala. ela, sem ela não dá. Sem ela não dá para ficar. Lubrificação é essencial, uma boa lubrificação é essencial para se permitir uma penetração vaginal confortável. Não dá para estar seco. Aí a gente fez direitinho, já deu certo no primeiro dia, a gente já ficou todo feliz, porque nunca tinha conseguido. A gente ficou bem, bem satisfeito mesmo, porque era alguma coisa assim que principalmente para mim, né? Eu sentia que eu não estava, né? Era algo normal para todo mundo. Por que que eu não deixava ele fazer? Por que que, né, que eu não aceitava? Aí eu sentia como se, como que é a palavra? Como que o nosso relacionamento não estava completo, né? Vamos falar assim, porque outras pessoas conseguiam, a minha população inteira conseguia, só eu que não. Então, assim, ele ficou muito alegre com a questão do meu desenvolvimento também, porque eu acho que ele não esperava com o tempo, foi, né? Foi bem rápido. E, tipo assim, todo aquele pavor que eu tinha, aquele medo de 4 anos, aquela angústia, só ficava na minha cabeça. Tanto que quem sabe dessa questão é só eu e meu marido, mas ninguém sabe dessa situação. E eu tinha medo, eu tinha vergonha quando as pessoas falavam em relação de sexo, eu tinha muita vergonha, porque eu não sabia nem o que que eu falava. Eu não tinha o que falar, né? A questão, né? A outra, a sexóloga até falava comigo, não, o sexo não é só penetração. Eu entendo que não é só. Só que para a gente fica aquela questão que a gente está deficiente com alguma coisa. Vem isso na nossa mente. E a questão ainda é de pensar lá no futuro. Não, eu não vou poder engravidar, eu não vou poder ser mãe. Eu acho que ainda pesa. Já está difícil, piora mais o psicológico da gente. É verdade. E assim, eu acho que por mais que vocês saibam, e a imensa maioria das mulheres que sofrem com a mesma coisa que você sofria, vamos botar no passado, porque você já não sofre mais, mas a imensa maioria das mulheres que sofre do que você sofria, que sofre do vaginismo, elas têm essa sensação de incompletude. E elas sabem que a relação sexual não é só penetração, porque vocês também, a imensa maioria gosta de várias práticas outras que não sejam penetrativas, beijos, carinhos pelo corpo, carícias, masturbação, sexo oral. Às vezes até sexo anal algumas fazem, mas não conseguem fazer vaginal, porque o problema está ali na questão da penetração vaginal. Então, as outras práticas que não envolvem penetração, muitas de vocês curtem, têm orgasmos e têm lubrificam e têm desejo, tudo com outras práticas, né? Então, assim, vocês também sabem que o sexo não é só penetração, que existem outras formas de se relacionar sexualmente que também podem ser muito gostosas e prazerosas, mas o que a gente está falando aqui, que é o que você traz, a gente está falando de limitação. Então, vocês se sentem limitadas e infelizes porque gostariam de fazer algo que vocês não estão conseguindo fazer. É completamente diferente. A gente não está falando de opção, do tipo, hoje eu não quero penetrar, hoje eu quero só ficar nos carinhos, quero ficar só nos beijinhos. Hoje não, deixa para amanhã ou para outro dia, hoje eu não estou em outro clima. A gente não está falando de opção. A gente está falando de limitação. E aí a banda toca outra música, não é a mesma, entendeu? Vocês sabem muito bem, sexo não é só penetração, mas eu entendo perfeitamente e a fala cabe perfeitamente quando vocês falam que vocês não se sentem completas, que a relação não está completa, que vocês se sentem limitadas, que vocês gostariam de ser mulher, de sentir
que é uma frase muito comum também, eu queria me sentir uma mulher de verdade. Assim, uma mulher de verdade no sentido de ser completa, em que você não tenha limitações, né? Eu acho que essa é a grande fala, é o grande sentido de tudo isso, né? E para a gente poder ser completa, para a gente se sentir sem limitação, da gente poder usufruir do sexo da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, com quem a gente quiser, para que a gente possa usufruir não só do prazer de uma penetração vaginal, mas também que a gente possa cuidar da nossa saúde, que a gente possa ir um ginecologista, que a gente possa usar um coletor, um copinho, um absorvente interno, qualquer coisa que a gente queira lá dentro, gente. Ou brincar até sozinha, se a gente quiser. O órgão é nosso, a vagina é nossa, ela nos pertence. A gente não tem por que ter medo dela, da gente mesmo, medo de tocar, medo de ficar agoniada em se tocar, em se manipular, em se explorar. É nosso, o corpo é nosso, nosso. E se a gente não tiver isso muito bem na cabeça, se a gente não tiver ciência, consciência de que nós nos pertencemos e que nós podemos fazer o que a gente quer com o corpo da gente, vai ficar tudo muito mais difícil. Fica muito mais difícil você deixar fazer alguma coisa, alguém fazer alguma coisa, muito mais difícil deixar um objeto entrar ou alguém entrar aí, ainda que seja no ponto de vista sexual, porque você não acredita que você pode, como é que você vai deixar um outro, não é não? E uma coisa assim que eu percebi muito, que com o passar do tempo, como eu via que não tinha uma solução, toda vez que a gente, né, ia se relacionar, ia mais para as carícias, eu já me retraía. Aí eu ficava meio que não queria ter, estava mais o contato. Porque na minha cabeça, né? Na minha cabeça era assim, uma hora ele vai tentar, né? Mesmo que super tranquilo, né? Tanto que foi super compreensivo esses 4 anos, sempre assim, me apoiando na questão, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Mas nunca me cobrou. Mas eu começava a ficar com muito receio. Eu acho que aí aquela sensação daquele carinho, aquela coisa gostosa no início, parece que foi diminuindo com o tempo, porque vinha muito medo. Exatamente. Porque o que acontece? O que você falou é uma história, ou seja, é como começa o meio e como ela fica, né? Então, no início, os carinhos são gostosos, é tudo gostoso, você lubrifica, você tem orgasmo, você gosta e tal. E aí, conforme as dificuldades se perpetuam, ou seja, as tentativas, tudo muito gostoso, tudo muito legal, mas aí na hora que vai, trava, não consegue. Tudo muito gostoso, muito legal, na hora que vai, trava, não consegue. E aí, conforme o tempo vai passando, eu brinco, né, entre aspas, dizendo que essas dificuldades, elas trazem o efeito de trem descarrilhado, né? Sai um vagão do trilho, sai tirando todo mundo do trilho também. Porque é isso, o que estava muito gostoso no início, com o tempo, conforme as dificuldades vão surgindo, e essas dificuldades estão inevitavelmente associadas a esse contexto gostoso, esse contexto gostoso você também já não quer mais. Porque você já sabe que exatamente o que você falou, você já sabe que lá na frente vai tentar alguma coisa e você também não vai conseguir. E a história vai se repetir e você terá a mesma dificuldade. Então, para que eu vou querer começar algo que eu já sei que eu não vou terminar? E aí a mente já bloqueia você até para iniciar. Às vezes até para dar um beijinho na boca, ou na hora que seu marido te olha, naquele olhar que você já sabe que ele vai querer alguma coisa, você já não quer mais nada, você já se trava e quer ir embora. E tanto que no dia, né, que foi o caos mesmo, que eu falei assim, não consigo. Aí, tipo assim, ele também começou a chorar, porque ele falou assim, ó, na minha cabeça, pra mim, o problema era eu, não era, tipo assim, eu sei que nunca falei que a culpa é você. Ele também, meio que ele também estava se sentindo culpado. Eu achava que o problema é só eu. Na minha cabeça, eu quero o problema todo, e ele também, ao mesmo tempo, um pouco se culpando. Tipo assim, eu tenho alguma coisa também por não ter ajudado, né? Aí os dois achando que um era a culpa do outro, no final das contas. Esse problema afeta, invariavelmente, quem está numa relação de parceria, o problema afeta os dois, né? O problema afeta o casal. Não é um problema de alguém, né? É um problema dos dois, tá? Isso afeta a qualidade dos dois, a qualidade de vida dos dois, né? Isso impacta em você e impacta nele também, que é seu parceiro. Principalmente se for um parceiro que a gente está conversando, né, agora, e ele parece ser desse perfil, esse parceiro mais incentivador, que te respeita e tudo mais, mas também quer ver você melhorar, também quer o seu bem, também quer ver você ficar livre do seu sofrimento, claro, em primeiro lugar, mas também entende que o seu sofrimento também está ligado ao sofrimento dele, porque o sofrimento é de vocês dois, no fim das contas, acaba sendo compartilhado. Apesar de você, e aí não só você, Ellen, que já sabe disso, mas eu falo para você mesma que sofre com vaginismo até hoje, ou que sofre com essas dificuldades que às vezes nem recebeu o nome ainda, é bom que você também pare para pensar o que é que você particularmente precisa resolver, porque eu tenho certeza que tem coisas que, no particular, vocês precisam resolver. Principalmente essa dificuldade que vocês têm com o próprio toque, que a imensa maioria tem.
A dificuldade de botar um dedo interno, dois dedos internos, como a Ellen tinha, um dedo, dois dedos internos, sem pensar em sexo, simplesmente para se explorar. Porque tem medo e tem agonia de botar esses dedos lá dentro. Então, pare e pense se você também não sofre com esse mesmo problema, com essa mesma agonia. Porque esse medo e essa agonia presentes com o próprio corpo, eu não tenho a menor dúvida que eles são a mola mestra para fazer girar toda essa dificuldade do vaginismo. Em quem tem. Em quem tem essa dificuldade. Pode ser que existam mulheres que sofram de vaginismo e não tenham essa dificuldade que a gente está falando aqui. Mas quem tem, com certeza isso está alimentando outros medos. Então, assim, Ellen, meu bem, dá um recado para essa mulherada, dá? Dá um recado para esse povo que ainda está buscando ajuda, que ainda está em busca da sua solução. Dá um recado para esse pessoal, para mim, por favor. Para quem, né, tem esse mesmo, passa por essa mesma situação, né, que a gente acabou de falar, não precisa de procurar mais, igual eu estava procurando no Google, já achou a resposta e pode ir que vai dar certo, igual a doutora falou, pode ser um mês, né, como eu fiz, se dedicar bem, pode ser com um mês e meio, com dois, mas é só entrar que vai dar certo. Deu comigo, né? Deu com várias meninas. E olha que eu não tinha esperança nenhuma que desse certo. Eu já estava realmente achando que teria uma solução. Eu já tive, né, como eu falei, outro tratamento que eu não dei seguimento e consegui esse tão rápido. Então, é só entrar que vai dar certo sim. Ai, Ellen, olha, eu acho que eu fico que o tempo passa tão rápido, já tem quase uma hora que a gente está conversando aqui, mas é isso, o papo flui, é gostoso e vambora, né? Mas assim, eu fico tão feliz quando eu vejo, quando vocês me trazem pô, essas histórias, sabe? Porque essas histórias, gente, até para quem está escutando a gente, isso aqui não tem nada combinado previamente, não, tá? Tipo, eu conheço, como é o caso da Ellen, às vezes eu conheço só que ela entrou no programa. Ela passou pelo programa, completou o programa, eu estou conhecendo ela, a história dela agora. Ou seja, não é uma coisa que, vamos combinar, você vai contar, e aí depois a gente vê aqui. Não, não, não. Essa história é toda em tempo real mesmo. Ela está trazendo a história de vida dela aqui, que eu também estou conhecendo nesse momento. Então, eu fico extremamente, não só agradecida, mas muito feliz. Agradecida, claro, porque assim, você ter me escolhido e todas vocês que me escolhem para estar perto de você nessa jornada é sempre uma alegria enorme para mim, uma felicidade imensa para mim. Eu adoro fazer esse trabalho, sou apaixonada pelo meu trabalho, adoro fazer o que eu faço. Tenho muito amor, eu boto muito amor nesse trabalho, muito respeito, muita empatia pela dor de vocês e muita vontade de fazer vocês também se superarem, de fazer vocês acreditarem, de fazer vocês entenderem que vocês são capazes sim, né? Que pode faltar um pouco esse entendimento em vocês, principalmente quem tem uma história de vida sofrida de muitos anos, que é a imensa maioria que entra no programa está assim, nessa história, nessa caminhada longa, mas que vocês precisam acreditar que vocês são capazes. Sim, vocês são capazes de superar as dificuldades, vocês são capazes de poder conquistar o próprio corpo e de viver a vida que vocês querem, porque todos nós somos capazes, todos nós podemos ser capazes. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma orientação, de um guia, né? De algum mentor para nos ajudar nesse caminho, que nem sempre é fácil, mas que bom que a ajuda existe e que bom que a gente tem profissionais que a gente pode contar, que a gente pode buscar, que a gente pode procurar, que a gente pode se afinar, porque é isso. É um trabalho também que tem a ver com afinamento. A gente se afina, né? O discurso se afina, o meu discurso se afina com a sua necessidade. E é assim que a gente consegue trabalhar, quando uma coisa casa com a outra. E eu fico muito feliz e sempre muito agradecida. Vocês são guerreiras mesmo, eu acho, né? Nesse ponto de enfrentar os desafios, de poder ir atrás, buscar, ter disciplina, fazer, se dedicar. Se precisar contar comigo, estarei sempre perto, vocês sabem disso, mas eu fico muito feliz quando vejo vocês se superando, porque isso é uma vitória, isso é uma conquista. Superar uma situação como essa tem que ser muito celebrada, tem que ser muito comemorada, porque é uma baita de uma vitória. Eu te agradeço demais, Ellen, por você ter aqui topado participar aqui do podcast e dividido essa história com a gente. E muito, muito, muito feliz por ter mais uma mulher livre dessas amarras, dessas correntes, dessa prisão que é o vaginismo. Eu que agradeço muito. Igual eu falei no início, né? No dia da minha inscrição, eu falei com a Rebeca, eu falei com ela mandou o chat lá, eu já falei, ó, eu vou começar a fazer hoje e eu quero contar o meu testemunho aqui, né? Contar o que aconteceu comigo com as meninas. Eu falei, eu acredito que daqui uns dias eu vou chegar aqui e vou contar. Deu certo. Eu falei meio assim, mas
E deu certo, sim. Com menos de 2 meses, né, já estava preparada já para contar. E agradeço muito a você pela questão, pelo empenho, pela forma do programa, que é uma forma assim, a gente se sente muito acolhida, uma forma fácil, simples. A questão da equipe também, que sempre está ali acompanhando no WhatsApp, dando os alertas, né? Mandando ali o nosso progresso, querendo ou não, incentiva a gente muito, né, a não desistir. Eu acho que tudo isso coopera para que no final a gente conclui igual foi, né? Com muito sucesso, porque para mim eu não esperava. Eu esperava que seria os 3 meses, que seria o proposto, né? A média. Eu pensei, eu vou gastar uns 3 meses, mas para mim me surpreendeu e muito. Maravilha, e surpreendeu de forma positiva. Então, olha, meu bem, muito, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por gentilmente ter vindo aqui e contado essa história. Muito feliz por você. Que você seja muito feliz nessa nova etapa da vida. Tenho certeza que será. Vai aprender a aproveitar muito ainda, porque os aprendizados nunca acabam. A gente continua aprendendo por toda a nossa vida, melhorando, errando, acertando, e tropeçando e levantando. E isso faz parte. É assim que a gente aprende, é assim que a gente acumula conhecimento, é assim que a gente pode viver, inclusive em busca da nossa felicidade. Então, desejo tudo, tudo, tudo de bom para você, para o seu esposo, para vocês nessa nova jornada. Que venha um baby logo, se esse for o seu desejo, se esse for o desejo de vocês, que dentro em breve vocês possam realizar esse desejo aí de construir uma outra família, né, não? Né, não? Com mais elementos. Se Deus quiser. Obrigada, meu bem, ó. Beijo enorme para você. Uma ótima noite. Beijo, obrigada. E se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!